Hoje nós vamos falar um pouco sobre Filhos Sem Filhos, que é um livro do Henrique Villa-Matas, publicado em 1993, e que reúne 16 contos, nos quais o autor problematiza, principalmente por meio do humor, da ironia e do absurdo, termos como realidade, pátria e família. Para quem não sabe, o Henrique Villa-Matas é um dos meus autores favoritos, então já existe uma playlist aqui no canal com vários comentários que eu fiz sobre as obras dele. Eu vou deixar o link para essa playlist na descrição, porque a literatura produzida pelo Henrique Villa-Matas é muito autorreferencial, né? Então, enfim, fica aí essa sugestão para que você pelo menos dê uma olhada panorâmica nos meus outros comentários sobre obras desse mesmo autor. Mas enfim, o primeiro desses contos reunidos aqui em Filhos Sem Filhos é, na verdade, uma citação retirada do Diário do Kafka, e essa citação aparece aqui sob o título de Natação, e nela se lê o seguinte: a Alemanha declarou guerra à Rússia. De tarde fui nadar, né, que eu tô lendo aqui em espanhol, então dá esse nó na cabeça. Mas enfim, como eu disse, esse trecho ele foi retirado do Diário de Kafka, na data de 2 de agosto de 1914, e esse trecho aqui, ele já mobiliza alguns elementos que vão atravessar os demais contos do livro. O primeiro desses elementos é o rebaixamento da história em relação ao cotidiano, uma vez que o Kafka justapõe duas frases tão diferentes: a Alemanha declarou guerra à Rússia e à tarde fui à natação, e ele justapõe essas duas frases diferentes em um texto que tem um fim completamente inesperado para o leitor. Então veja que o fato histórico aqui nesse texto do Kafka, a vida social nesse texto do Kafka, se confunde com o fato particular, se confunde com a vida privada, né? Então, e isso vai ser algo que vai aparecer em todo o livro aqui do Henrique Villa-Matas. Então, essa citação é importante em primeiro lugar por conta disso. Em segundo lugar, essa citação é importante porque esse trecho se liga tematicamente ao último conto do livro, que se chama Televisão. É um conto que se passa em 1963, e nele o protagonista é o único que tem televisão em casa, no bairro ali onde ele mora, e aí um dia ele ouve a notícia sobre a morte do Kennedy. E quando ele vai falar sobre isso com os seus colegas, quando ele vai dar essa notícia aos colegas e ele chega ali todo eufórico falando: nossa, o Kennedy morreu, esses outros colegas simplesmente olham para a cara dele, dão de ombros e dizem: né, o que eu tenho a ver com isso, né? E aí depois que esses colegas dão de ombros, perguntam, e eles simplesmente voltam a jogar pebolim, se não me engano, assim como o Kafka foi nadar depois de saber da guerra. Ou seja, a morte do Kennedy aqui não tem importância nenhuma para a vida daquelas pessoas, assim como a declaração de guerra também não teve importância nenhuma para o Kafka na entrada daquele diário, pelo menos. Além disso, a resposta desse amigo, esse "e", indica uma ideia de continuidade, uma vez que implica na possibilidade de resposta. E como este é o último conto do livro, isso não só evoca a ideia da circularidade estrutural desse objeto aqui, como também aponta para a circularidade da própria história, que não acaba nunca, né? Então, essa epígrafe barra citação do Diário do Kafka é importante também por conta disso. E por fim, esse trecho é importante porque, como esse texto é uma citação direta do Kafka, e como ele mobiliza algumas questões que aparecerão em todo o livro, ele funciona como epígrafe aqui de Filhos Sem Filhos, e com isso ele já anuncia a indiferença dos personagens em relação à história. Até porque esses personagens são pessoas comuns e anônimas, pessoas para quem todos aqueles eventos importantes da história oficial aparecem só como pano de fundo, como notícia, como burburinho, sem afetar de modo mais direto a vida de ninguém. Por isso mesmo, o que se sabe da história aqui
aparece por meio de notícias que estão sendo dadas ao fundo de uma cena, ou então a partir de rumores que os personagens acabam ouvindo dizer de alguém de maneira indireta, enfim, quase como se a história aqui fosse uma sombra, quase como se a história aqui fosse um simulacro. E aí, pensando nessa questão histórica, dos 16 contos reunidos aqui, que aliás são contos nos quais, para além do título, nós temos logo diretamente a indicação de onde se passa a narrativa e do ano em que a narrativa acontece, mas enfim, pensando nisso, desses 16 contos, 9 se passam durante a ditadura franquista. E aí o nome do livro, bem como o destino da maioria desses personagens, passa a fazer um pouco mais de sentido. Isso porque o filho sem filho é aquele que opta por não dar continuidade às coisas. É aquele que interrompe a história. Então, veja, se nós estamos falando de um contexto histórico marcado pela repressão, faz sentido uma pessoa não querer dar continuidade àquilo. E é por isso que, mesmo com essas referências a datas importantes, esse discurso histórico não é cronológico, mas sim fragmentado, cheio de lacunas. O que acontece então é que, mesmo improvisando os papéis paternos de vez em quando, esses personagens representam o fim da linhagem. E aí vem outra coisa importante aqui para este livro, que é, em cada conto, o Vila Matas escondeu referências ao Kafka, que é um sujeito que, como se sabe, também não teve filhos. Ele também, de certa maneira, interrompeu a tradição e a linhagem familiar, e isso, para um judeu, é algo que tem um peso muito grande, ou pelo menos tinha um peso muito grande no início do século passado, quando o Kafka era vivo. Diante disso, o leitor tem que ir como uma espécie de detetive que procura pistas que levam ao Franz Kafka. E algumas dessas pistas aparecem de maneira bastante óbvia, como por exemplo em um conto intitulado De Volta para Casa, que se passa em 1970 e cujo protagonista tem a impressão de que se metamorfoseou em um inseto monstruoso, mas outras dessas pistas não são tão óbvias assim, como acontece, por exemplo, em um conto intitulado O Passeio Repentino, que se passa em 1956 e que acompanha uma conversa cada vez mais tensa entre pai e filho, o que faz lembrar toda a tensão entre o Kafka e o pai dele. E a relação com a história também pode ser ali uma relação de ruptura completa, como acontece com o protagonista do conto intitulado A Família Suspensa. Né? O conto ele se passa em 1952 e é aquele que, cronologicamente falando, é o mais antigo do livro. Né? E o personagem protagonista desse conto, ele decide romper definitivamente com um segredo que a família transmitia de geração em geração. Então ele interrompe com isso. Então veja que aqui nós temos uma ruptura total com a história. Mas em outros contos a história aparece de um jeito quase metafórico, como por exemplo a referência à queda do Muro de Berlim, que aparece no conto intitulado Açor da Selva, que é um conto que se passa em 1989 e mostra o contraste entre diferentes posturas de dois amigos de infância, assim como nós estamos falando ali de um mundo até então dividido ideológica e, enfim, metaforicamente, pelo Muro de Berlim. Outra coisa é que, ao longo dos contos, nós temos um personagem anão no conto Uma Tumba para Três. Nós temos um personagem corcunda em Um Vampiro Apaixonado. Nós temos um personagem que é descrito como tendo a cabeça torta, os braços de tamanho diferente, enfim, no conto chamado A Família Suspensa, e por aí vai. Então veja que esses personagens que têm esses desvios, digamos assim, em aspectos físicos, aparecem em vários momentos do livro. Então me parece que esse seja um dado relevante por sua persistência ao longo dessas narrativas. E aí veja bem, como eu disse antes, aqui nós temos 16 contos, e eu vou falar agora um pouquinho mais sobre 8 desses textos.
O primeiro deles se intitula Os de Baixo, ele se passa em 1992 e funciona como um prólogo para o resto do livro, porque ele vem logo na sequência daquela epígrafe kafkiana, né? Esse conto ele é narrado por um sujeito de 41 anos que acabou de escrever um livro que consiste em 41 fragmentos que aludem à vida, à obra ou à cidade do Kafka. E aí vamos nos lembrar que o Kafka morreu quando ele tinha 41 anos, e 41 é a idade do narrador desse primeiro conto, é a idade de vários personagens do livro, assim como é o número de fragmentos deste livro escrito por esse primeiro narrador. Pois bem, esse livro escrito pelo narrador é, na verdade, uma breve e heterodoxa história da Espanha dos últimos 41 anos e funciona, nas palavras de seu próprio autor, como uma antologia de cidadãos anônimos, fantasmas, ambulantes, pobres diabos e outros gênios da natação. Então, esse texto, ele escrito pelo narrador do primeiro conto aqui que eu estou comentando com vocês agora, é um texto que fica ali no limiar entre a, enfim, especulação histórica, digamos, e, por outro lado, a inventividade literária. Além disso, esses fragmentos do livro escrito por esse narrador abarcam um período que vai das 2 últimas décadas do franquismo às 2 primeiras décadas do período de redemocratização da Espanha. Por tudo isso, é evidente que a explicação do narrador sobre o seu livro ajuda a entender um pouco melhor sobre como é o livro que nós estamos lendo, o que acaba sendo complicado, uma vez que, como a história nem sempre aparece de modo explícito, eu confesso que acabei não pegando várias das referências históricas deixadas pelo Vila Matas ao longo desses contos, uma vez que várias delas dizem respeito ao contexto espanhol, com o qual eu, particularmente, não sou muito familiarizado. Então, muitas vezes ele citava coisas que eu percebia que ele estava fazendo referência a alguma coisa da história, mas eu não entendia que referência era essa. E vale ainda lembrar que essa preocupação do Vila Matas com a história sempre apareceu de maneira indireta na obra dele, mas é lá em História Abreviada da Literatura Portátil, que é um livro de 1985, sobre o qual já fiz um vídeo por aqui, que essa paródia do discurso histórico tinha sido posta de maneira mais enfática. Então, sugiro que você veja os meus comentários sobre aquele livro. E aí, para finalizar aqui o meu raciocínio sobre esse conto chamado Os de Baixo, eu gostaria de ler um trecho desse texto que está aqui na página 13 dessa minha edição, e nesse trecho se lê o seguinte: para muitos dos personagens deste livro escrito pelo narrador, a história com H maiúsculo, seus grandes protagonistas e os acontecimentos solenes têm uma incidência muito oblíqua em suas difíceis vidas. Pois, além de estar muito ocupados com seus problemas pessoais, esses personagens inventaram uma espécie de indiferença distante que lhes permite não estarem ligados à realidade, senão por um fio invisível como o da aranha. Então, eu acho que esse comentário aqui, ele se aplica muito bem a tudo aquilo que nós vamos acompanhando ao longo do resto do livro. Os 2 próximos contos, eles são opostos que se complementam. O primeiro deles se chama Mandando Tudo pro Inferno. Ele se passa em maio de 68 e acompanha uma senhora que está vivendo o dia mais feliz de sua vida porque o marido dela foi mandado embora, e isso a encoraja a se libertar do seu trabalho também. Então, ela é professora de piano, mas ela já está muito velha, as mãos dela estão tremendo, de modo que ela vê nessa demissão do marido a oportunidade de também se livrar daqueles alunos que ela tinha, e por isso o conto acompanha essa personagem se demitindo de cada um desses alunos. E é engraçado porque, apesar da data emblemática de maio de 68, essa data só aparece aqui porque a narradora menciona que naquele mesmo dia ela estava completando 50 anos de primeira comunhão, Então achei muito interessante isso.
Por outro lado, o conto seguinte, intitulado Uma Alma Desocupada, ele se passa em 1º de maio de 1974 e ele é narrado pelo mosquiteiro do quarto de um casal que está em crise porque o marido acredita que o único jeito de ser feliz é trabalhando. Então, por exemplo, ele trabalha muito como carpinteiro e nos sonhos ele tem um outro emprego como olheiro de um time de futebol, né? E essa obsessão desse personagem pelo trabalho acaba fazendo com que esse casal brigue muito, uma vez que a esposa percebe que esse cara trabalha tanto para ele nunca ter que pensar em nada. E aí na página 45 é dito o seguinte, não sei se você percebeu, mas o livro está em espanhol, então eu estou fazendo aqui uma tradução meio que simultânea, mas enfim. Na página 45 dessa minha edição é dito o seguinte, isso é uma fala da esposa, né? O corpo está sempre ocupado. Fico me perguntando se a alma também está ocupada. Eu diria que não. Eu a vejo totalmente desocupada. Você trabalha sem descanso para evitar que te chegue um segundo em que não tenha nada que não tenha que fazer nada e então te ocorra pensar. Essa mobilidade frenética do seu corpo acaba ecoando uma imobilidade da mente. Vergonhoso vazio interior. Você é uma alma desocupada. Mas enfim, então esse é um conto interessante porque no primeiro a mulher fica feliz porque não tem mais trabalho e nesse segundo o cara só é feliz trabalhando. Mas enfim. E aí agora eu vou falar dos contos aqui. Eu vou falar na ordem cronológica, né? Mas é bom dizer que esses contos eles aparecem aqui de maneira não linear. Mas enfim, vamos lá. Um dos meus contos favoritos do livro é um conto chamado O Vampiro Apaixonado. Ele se passa em 1957. E 57 é o ano em que foi lançado o primeiro satélite Sputnik, né? E assim como 57 também é o ano em que aquela cadela, a Laika, foi para o espaço. Mas enfim, o protagonista desse conto é um sujeito chamado José Ferreiro. José Ferrato. E aí, por conta da sonoridade do nome José Ferrato e por conta também de alguns aspectos físicos, esse personagem ele é carinhosamente apelidado de Nosferatu pelos vizinhos, uma vez que ele é muito feio e corcunda. A grande questão é que o Nosferatu, ele tem 50 anos e ele é apaixonado por um coroinha da igreja. E como isso já lhe rendeu problemas, o protagonista decidiu se matar para não, enfim, incorrer em algo proibido. O conto se passa então justamente durante o percurso do Nosferatu até o local onde ele decidiu dar cabo da própria vida. E no meio do caminho, ele não só conversa com os vizinhos, como também recebe a notícia de que ele é o herdeiro universal de um tio milionário. Só que mesmo diante dessa notícia, ele não se abala e decide que vai fazer o que ele quer fazer mesmo e ponto final. Então veja só, talvez esse seja o conto mais trágico do livro, mas ao mesmo tempo ele é um dos contos mais engraçados. Não diria engraçado, mas assim, existe um humor que atravessa o texto como um todo, apesar da situação trágica que acomete esse protagonista. E veja, só o fato do conto se chamar O Vampiro Apaixonado e o cara ser feio como o Nosferatu, se você nunca viu o Nosferatu, eu vou deixar uma foto dele aqui pra você ver, mas enfim, só por isso a gente já percebe, né, esse caráter meio cômico em toda essa situação. Mas enfim, outro conto interessante é o conto intitulado Um Túmulo para Três. Antes eu tinha falado Uma Tumba para Três, né, mas enfim, você entendeu o que eu quis dizer. É um conto que se passa em 1960 e o protagonista desse conto, apesar de ser um anão, apesar de ter dentes de vampiro, apesar de ter o cabelo desgrenhado, etc, etc, ainda assim ele é um verdadeiro Dom Juan. O nome dele é Leirinhas e ele sempre teve vários relacionamentos, mas nenhum deles durou muito tempo, uma vez que esse rapaz inventava sempre uma desculpa para não ter de sair da casa dos pais. Ao longo do conto,
nós vamos acompanhando 3 desses relacionamentos e as desculpas esfarrapadas dele para terminar com as moças. Inclusive, eu até me lembrei um pouco lá de algumas das coisas que o Brás Cubas fala, né, no Memórias Póstumas de Brás Cubas, do Machado de Assis. O Brás, ele de vez em quando, ele dá umas desculpas meio esfarrapadas para terminar com as suas amantes, digamos assim. Mas enfim, então voltando aqui ao conto do Vila Matas, com uma dessas mulheres, ele termina porque ela come carne de cavalo, e daí ele começa a pensar que ela tem os dentes de cavalo por conta disso. Dente de cavalo, assim, o dente dela parece com um dente de cavalo, porque ela come carne de cavalo, na argumentação maluca desse cara. Com a outra, ele termina porque ela era muito feia, e isso vindo de uma pessoa que não é lá um poço de beleza. E com a terceira, ele termina porque ela é muito próxima dos pais. Isso vindo de um sujeito que pensa na possibilidade de comprar um túmulo que seja grande o suficiente para que ele fosse enterrado ao lado dos pais, uma vez que ele não pretendia sair de casa nunca, né? Então veja que esse é o cara que leva essa ideia de ser um filho sem filho às últimas consequências, né? Mas enfim, então esse é outro conto bastante interessante, assim como é o caso de um dos meus contos favoritos aqui do livro, que é um conto chamado Dante Te Manda um Abraço. É um conto que se passa em 1975 e é narrado por uma mulher cujo filho de 10 anos nunca falou nada, não porque ele tenha alguma doença ou alguma condição que o impeça, mas simplesmente porque esse rapaz se recusa a falar. Ainda que, de vez em quando, ele solte uns guinchos meio animalescos. Só que esse não é o único problema nessa relação entre mãe e filho. Porque enquanto o conto, é bom dizer isso, o conto ele vai narrando como os pais do tal Dante, que é esse menino de 10 anos que não fala, se conheceram, e daí o conto vai se aproximando até o presente da narrativa. Mas enfim, enquanto essa mãe e o marido são um casal progressista, engajado, o pai desse menino é fã do Kafka, ele estudou direito, então ele fala muito bem, ele gosta de fazer discursos e etc, etc, etc. O filho, por outro lado, é o completo oposto dos pais, já que, além de não falar, ele parece ter herdado a postura conservadora do avô, que apoiava a ditadura do Franco, e é por isso que a narradora diz que o filho sempre teve uma inclinação para o mutismo e para a maldade. Então, esse conto, ele aborda esse contraste entre gerações, né? Porque você sempre tem a geração do filho que vai se opor, de uma maneira ou de outra, à geração dos pais. Só que a questão é a seguinte: um dia depois da morte do Franco, que é o grande ditador da Espanha, esse menino começou a falar. Mais especificamente, ele começou a reclamar. Porque, segundo ele, até aquele momento ele nunca tinha falado nada porque o mundo estava perfeito. A partir daquele dia, que é o dia seguinte à morte do Franco, ele começa a falar. Então veja que aqui a história, com H maiúsculo, aparece de um jeito bem direto até, mas a partir de uma abordagem interessante, uma vez que toda aquela felicidade que a gente associa à infância havia coincidido com os anos da ditadura. Ou seja, a vida social aqui é o oposto da vida privada, né? Então, dessa vida familiar ali, dessa protagonista e de seus filhos, e de seu filho. Mas enfim, então, é um conto bem interessante também por conta disso. Outro conto do qual gostei bastante aqui, de Filhos Sem Filhos, é o conto intitulado Olhando o Mar e Outros Tópicos, ou Olhando o Mar e Outros Temas, pensando que a questão musical vai ser importante aqui para esse conto, né? Mas enfim, esse conto ele se passa em 1991, ou seja, no período final ali da Guerra do Golfo, né? Se não me engano, a Guerra do Golfo ela se encerra em fevereiro de 91. Mas enfim, esse conto ele é narrado por uma mulher que está reorganizando suas memórias do irmão e do marido para não enlouquecer. Esse irmão sempre foi muito misterioso, ele sempre teve uma relação muito conturbada com o pai, assim como o Kafka tinha também uma relação conturbada com seu pai. Esse irmão tinha o sonho de ser toureiro e
ele foi ficando cada vez mais obcecado pela cidade de Praga, que é a cidade onde o Kafka nasceu. Acontece que a narradora, ou seja, a irmã desse sujeito que queria ser toureiro, ela tinha um relacionamento incestuoso com ele. E por isso mesmo, ela acaba sendo cúmplice do irmão quando ele mata o marido da narradora. Né? Então a narradora tinha um caso com o irmão mata o marido da narradora e ela acaba sendo cúmplice do irmão. Esse marido é um executivo da Disneylândia. Eu não sei nem se alguém fala Disneylândia, mas enfim. Ele é um executivo da Disney que quer abrir um parque na cidade de Praga. E o irmão da narradora fica revoltado com essa possibilidade, porque, segundo ele, o parque, que é, enfim, a epítome do capitalismo, da futilidade, etc., iria macular a imagem da cidade natal do Kafka. Então, esse irmão mata esse empresário estadunidense para que ele não acabasse com a poesia de Praga. O problema é que toda essa história que eu acabei de contar para vocês é narrada a partir de 13 fragmentos que não seguem uma ordem cronológica, visto que essa narradora, ao contrário do Dorival Caymmi, não acha que o tempo é como um rio que caminha para o mar. Né? Ela acha que o tempo é como uma corrente marítima que gira em espiral em torno de si mesma. E essa imagem do tempo como algo espiralado, digamos, como algo circular, explica muito da estrutura não apenas do conto, mas do próprio livro como um todo, no qual o tempo cronológico é substituído por um tempo circular, já que esses capítulos não seguem uma ordenação cronológica bem definida. Como eu disse, em um capítulo ele é narrado em 52, aí no outro ele parte para 74, aí depois ele volta para 68 e por aí vai, né? E com isso nós chegamos ao último conto que eu vou mencionar aqui, que é também o conto mais longo do livro. Ele é dividido em 7 partes, se passa em 1981, que é o mesmo ano em que aconteceu uma tentativa de golpe de Estado por parte dos militares espanhóis. E eu fiquei pensando bastante em como traduzir o título desse conto, porque no original o conto se chama El Hijo del Columpio, que traduzindo literalmente fica o filho do balanço. E eu fiquei pensando em como traduzir isso aqui para vocês, porque essa ideia do filho do balanço, ela aparece aqui de maneira metafórica por conta de um detalhe que só vai ser revelado no fim do conto. Então, assim, para eu não estragar o fim do conto para você que não leu ainda, eu não sei como traduzir, então fica aí simplesmente El Hijo del Columpio, ou esse misterioso filho do balanço. O conto tem várias reviravoltas que são dignas de um folhetim, mas basicamente o que nós temos aqui, sem dar muitos spoilers, é o seguinte: o narrador é filho de um grande empresário do ramo de seguros. E esse empresário é conhecido por ser extremamente desconfiado, então ele acha o tempo todo que o filho está tramando matá-lo para ficar com sua riqueza. E mais do que isso, esse cara é conhecido por ser extremamente autoritário, o que faz com que a relação entre pai e filho não seja nada boa, porque eles têm que conviver em casa e no trabalho. E isso, novamente, faz lembrar do Kafka, que não só teve uma relação muito conflituosa com o pai, né, chamava esse pai de figura autoritária, etc, etc, como também o Kafka trabalhou, se não me engano, no ramo de seguros durante um tempo da vida, né? Então, existe essa dupla referência aqui no conto. Pois bem, nessa empresa em que trabalha o narrador, que é a empresa do pai dele, existe um cara que todo mundo tira sarro, porque ele sempre conta a mesma história, que em um primeiro momento parece uma história sem pé nem cabeça, mas ela tem vários elementos que vão ser recuperados no final do conto, quando acontece a grande reviravolta aqui da trama, e que essa reviravolta acaba mostrando que existe algum tipo de relação entre esse tal funcionário de uma história só e o narrador filho do patrão. Pois bem, esse funcionário de uma história só, ele nasceu na República Tcheca, ele está perto de se aposentar e ele tem vários apelidos, o que aponta para a discussão sobre a identidade falseada, que também vai ser importante no final do conto.
A história que ele sempre conta é a seguinte: quando jovem, ele foi para o exército e pediu para ser enviado para o Marrocos, pensando que lá ele encontraria aquele lugar exótico e exuberante dos filmes. E aí ele caiu do cavalo, porque lá todo mundo, ele achou todo mundo feio, ele achou tudo caindo aos pedaços, etc, etc, etc. Diante dessa decepção, né, esse sujeito decide que ele não quer mais prestar serviço militar, então o que, que ele faz? Ele se finge de louco para ser internado em um hospício e depois mandado de volta para casa. E isso dá certo, porque do nada ele começa a repetir sempre uma única frase que é: todos nós conhecemos Hong Kong. Então, qualquer coisa que as pessoas falam para ele, ele responde com: todos nós conhecemos Hong Kong. Esse manicômio para o qual o sujeito aqui, o soldado, é enviado, ele é comandado por uma monja e tem, para além desse segundo narrador, mais 5 loucos. Um louco usa 6 relógios no braço, um é obcecado pela ideia de não se atrasar nunca, até me lembrei lá do coelho da Alice. O terceiro é um sujeito que pensa que é um maestro e ele chama as pessoas como se elas fossem compositores de música clássica. O quarto desses sujeitos é um sujeito extremamente agressivo com todo mundo, ele maltrata todo mundo, tanto que o apelido dele é até Coice. E o quinto sujeito, de maneira complementar ao quarto, é um cara que é maltratado por todas as pessoas. Pois bem, essa história contada então pelo colega de trabalho do narrador é uma história que, como eu disse, por mais maluca que seja, vai ser importante por revelar que esse cara, que só sabia contar uma coisa na vida dele, na verdade tinha uma história muito mais interessante do que aquela. E aí, evidentemente, que eu não vou dizer que história interessante é essa, mas enfim, uma coisa curiosa é que em mais de um momento desse conto, os funcionários dessa empresa de seguros escutam notícias sobre a tentativa de golpe de Estado que está acontecendo. E aqui se cria uma analogia, tanto pensando nesse contexto político, é como se essa tentativa de golpe fosse representada aqui tanto pelo autoritarismo do pai do narrador, quanto por aqueles loucos que estão no manicômio nessa história contada por esse cara que nasceu na República Tcheca, né? Agora, para saber como tudo isso se relaciona, porque sim, todas essas coisas acabam fazendo sentido juntas no fim do texto, para saber disso, só lendo. Infelizmente, esse daqui é um texto que não foi traduzido para o português, então acredito eu que você só vai conseguir ler caso você, enfim, leia em espanhol. Não, se não me engano, tem uma tradução para o português de Portugal. Mas aí, enfim, fica a seu critério adquirir o livro por lá ou não, certo? Em todo caso, fica aqui mais essa sugestão de leitura da obra do Henrique Villamatas. Como eu disse antes, eu vou deixar na descrição o link para uma playlist onde constam outros vídeos em que eu comento a obra do Villamatas, e deixarei por fim o link para o meu perfil no Apoia-se, e assim, caso você queira, possa contribuir financeiramente com este meu trabalho aqui no YouTube, basta você entrar em contato com os planos de apoio e também com as recompensas equivalentes a cada um desses planos. Fica aqui o meu agradecimento às pessoas que já contribuem, e para você que quer fazer isso, mas que não pode ou não quer fazê-lo financeiramente, basta você mostrar para o algoritmo que o meu conteúdo é relevante de algum modo. Então curta esse vídeo, compartilhe, comente, etc, etc, etc. Certo? Vemo-nos então nos próximos vídeos e um amplex.